Oi gente, lá vem eu falar sobre direito das domésticas, mas o que eu vou falar para vocês é sobre a reclamação trabalhista na questão de domésticas. É uma das ações mais difíceis tanto de elaborar quanto de defender. Porque normalmente a empregada doméstica ou o empregado doméstico quase não tem documentação, bem como o empregador doméstico também não tem muita documentação. Por que eu falo isso? Doméstica antigamente estava acostumada a não fazer horário de almoço. Comia, já lavava a louça, já arrumava a cozinha. É uma certa relutância quanto às empregadas domésticas de fazer uma hora de intervalo. Aí elas pedem para sair mais cedo para compensar essa hora de almoço. Precisa obrigatoriamente fazer esse intervalo. Pois se ela não quiser fazer, ela tem que entender que é a legislação. Então ela que vai brigar lá em Brasília com o nosso executivo e o legislativo sobre a aprovação da emenda constitucional das domésticas. Então, por isso, precisa sim fazer uma hora de intervalo. Não dá para compensar saindo mais cedo nessa hora, tá bom? Então, às vezes, a pessoa sai, a doméstica sai às 5, aí pretende sair às 4h30 porque almoça em 30 minutos. Não pode. Mesmo fazendo um acordo individual para redução, não pode. Uma outra coisa também que é interessante é que quando a gente vai fazer a questão de uma defesa ou até mesmo da elaboração, a gente precisa verificar todos os pontos, conversar muito bem para ver qual que era a rotina da casa, a rotina de trabalho, entender como que a pessoa foi contratada, como que houve a rescisão desse contrato de trabalho, a questão do pagamento de fundos de garantia de INSS, como que funcionava a questão das horas extras, se tinha pagamentos por fora e como que eram esses pagamentos. Vale lembrar, se a pessoa tinha que receber R$1.000 e ela recebia R$1.300, esses R$300 integra o salário e aí gera reflexo para INSS, fundos de garantia e tudo mais. Uma outra coisa interessante é que a doméstica ela não tem aquelas chaveamentos, as guias para seguro-desemprego e tudo mais que o empregado doméstico normal tem. Então tem muita gente que pede em ação trabalhista, mas a pessoa não tem direito. É só olhar no finalzinho do TRCT, que é o termo de rescisão do contrato de trabalho, que aí você imprime vias a mais, e esse termo de rescisão do contrato de trabalho, junto com a carteira de trabalho, tá lá discriminadinho lá no final, que o empregado doméstico pode dar entrada no fundo de garantia, seguro-desemprego. Quando você dá entrada nesses documentos, é só com TRCT e só carteira de trabalho. Então não precisa entrar com uma ação judicial porque a pessoa não entregou as guias. Não tem guia para entregar, além do termo de rescisão do contrato de trabalho. É importante também verificar, se você tiver pelo empregador, se esse empregado doméstico prestava serviço para outras casas, outras chácaras, outros sítios, outras casas de praia, né? Muitas vezes a mesma faxineira vem 2 dias da semana no seu apartamento, mais 2 no do vizinho, mais um no outro vizinho, mas se o faxineiro, né, a faxineira, prestar serviço, por exemplo, 2 dias para você, 2 dias para sua mãe e 1 dia ou 2, sei lá, pro seu irmão, é vínculo empregatício, tá? Porque doméstico é pelo grupo familiar, não é pela casa efetivamente, o local da prestação de serviços. Então precisa ficar atento a isso, porque pode gerar vínculo. E aí fica uma defesa meio que, digamos, indefensável. Precisa observar que são muitos fatores. E aí você fala assim, pô, a pessoa trabalha com hora extra e eu não tenho como provar, ou a pessoa pediu hora extra e eu não tenho como falar dessa questão. Tem sim. Se é num prédio, por exemplo, portaria, outras domésticas, algumas mães que são do lar e que ficam com os filhos e normalmente andam em alguns horários. Às vezes tem um pessoal que vai pra academia naquele horário que ela tá entrando ou que ela tá saindo e aí já conhece. Tem a questão do pessoal, para quem tá pela doméstica, pode ser testemunha também as pessoas que estão no ponto de ônibus, que vê os mesmos horários que ela tá lá pegando o ônibus, porque normalmente quem pega ônibus conhece todo mundo que frequenta o ponto naquele mesmo horário de trabalho. Então fica até mais fácil para vocês trocarem informações ali, né? Porque só de vista já sabe o horário. Então é interessante muitas vezes chamar essas pessoas. Às vezes, se é uma doméstica que também cuida como se fosse babá, que cuida das crianças, vai sempre pro mesmo parque, ou leva pra escola de natação, então pode trazer alguém da escolinha de natação, uma mãe, ou um funcionário da escola de natação. Então assim, tem diversas questões, diversas pessoas que podem servir de testemunha para trazer essas informações para o processo.
Espero ter ajudado com algumas dicas aí para doméstica e vale lembrar, procure sempre um profissional que entenda muito dessa questão, porque o êxito desse processo vai depender muito das informações que forem trocadas, mas também do profissional que vai estar trabalhando. E, ao máximo, evitem demandas, porque são simplesmente essas demandas que acabam gerando muito desgaste, porque normalmente o empregado doméstico é aquele que está no seio da família, é aquele que a pessoa às vezes ajuda de alguma forma, é uma pessoa que você tem mais contato, que tem um certo apego emocional. Então precisa verificar direitinho, né? E instruir, porque muitas dessas pessoas têm um grau de instrução um pouco menor e precisa conhecer muito bem seus direitos e também seus deveres. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.